nossa série em Apocalipse. O livro mais fácil de você encontrar na Bíblia é o último. Semana passada nós terminamos nossa série sobre as parábolas do reino e nós falamos aqui, durante 7 domingos, a respeito do que é o reino e da forma como Jesus ensinou aos seus discípulos a respeito do reino. E Jesus mostrando que esse reino começava pequeno, mas tomava proporções, e este reino foi sendo consolidado, e no final, com a última parábola, a parábola da rede, dos peixes bons e peixes ruins, nós vimos ali a consumação daquele reino. Hoje eu quero iniciar uma série que talvez, acho que só vai perder para a série de Romanos, que nós passamos aqui 6 meses. A série Conheçamos e Prossigamos também foram 6 meses. Acho que Romanos passou um pouquinho. Mas eu estimo que nós venhamos aí a trabalhar metade do ano, um pouco mais, até junho, julho, esta série que se chama Apocalipse, a revelação de Jesus para o nosso tempo. E é interessante porque talvez você já ouviu muita coisa a respeito de Apocalipse. Quem é da velha guarda aí, já ouviu que ler Apocalipse, ler Apocalipse deixava louco. Tá? Ou nós podemos ver aí na história da igreja tantas coisas, na história recente, nas últimas 3, 4 décadas, o quanto nós vimos de teorias da conspiração que surgiram ao longo da nossa jornada. Ou era o código de barras, depois foi o cartão de crédito, depois, e assim vai indo, né? Nós fomos criando sofismas e ideias, teorias da conspiração a respeito do Apocalipse. Olha, o código de barra é o código do anticristo, porque lá tem 3 barrinhas que estão esperando o 666, e aí não existe. Ou, não, o chip do cartão de crédito, porque lá diz que ninguém vai comprar e vender sem E assim nós fomos criando vários enredos. Ou ainda um enredo de temor e terror a respeito de Apocalipse. Até porque se você olha, né, para um desastre como aconteceu na nossa região, você poderá encontrar uma notícia que diga a respeito de um desastre apocalíptico. Então, está no nosso imaginário atribuir Apocalipse a coisa ruim, a desastre, a terror, a desolação, mas não é. Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus. Apocalipse é a consumação deste reino glorioso. Apocalipse é talvez tudo diferente do que nós já pensamos e ouvimos dentro do nosso evangelicalismo a respeito deste livro. Embora ele seja um livro com muitos símbolos, carregado de uma característica literária da época, porque naquela época, se você for estudar a história do judaísmo, você vai ver que muitos judeus escreviam textos apocalípticos. Nós temos lá um Apocalipse, existem vários Apocalipses dentro do que nós chamamos de textos pseudepigráficos, ou seja, textos que as pessoas escreviam e colocavam o nome de uma outra pessoa como escritor. E um dos mais conhecidos é o chamado Livro de Enoque. Certamente você já ouviu falar desse livro, que é um livro que fala de anjos, fala de demônios, fala do céu, fala do inferno, mas ele não é um livro chamado de livro inspirado. Ele não tem o que nós chamamos de autoridade canônica. Ele não é um livro que faz parte do compêndio canônico dos 66 livros. O que é o cânon? É a determinação, a palavra cânon significa vara de medir, era a forma como a igreja olhava para os livros escritos, as cartas, e dizia, olha, aqui tem autoridade canônica, aqui não tem. Então, já quebrando também alguma coisa que talvez você possa ter ouvido na sua jornada, de que a igreja escolheu os livros da Bíblia. Não, a igreja não escolheu nenhum livro. A igreja reconheceu a autoridade canônica daquele livro. Ou seja, a igreja olhou para aquele livro e disse, aqui está um livro inspirado por Deus. Amém? Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a nossa Bíblia com a Bíblia judaica é a mesma.
salvo algumas composições específicas, como por exemplo, você não vai ver na Bíblia judaica 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas. Lá o livro está inteiro. A tradução na Septuaginta permitiu, como facilitador, dividir os livros. Já no Novo Testamento, houve uma longa discussão nos primeiros 200, 300 anos da história da igreja, de definição desse cânon. Havia quem tirava Apocalipse do cânon. Um grande exemplo, o próprio Martinho Lutero. Lutero não considerava nem Apocalipse, muito menos a carta de Tiago como canônicas. Mais tarde ele vai reconhecer, mas inicialmente ele não enxergava dessa forma. Então, é um livro que quando a gente fala dele, surgem muitas perguntas. E aí? É uma batalha do bem contra o mal? É Cristo ou anticristo? É a marca da besta? É o sinal daqueles que estão selados? É terror, é esperança? Então é isso que nós queremos trabalhar aqui depois daquela série das parábolas do reino. Eu prometo ser muito objetivo e eu quero, nesta noite, ler com os irmãos apenas 3 versículos. E nós vamos analisar esta introdução da carta de João, chamada Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versos de número 1, 2 e 3. E eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para que a gente pudesse analisar esses versículos aqui. Amém? Aqui diz assim, a minha tradução que eu estou usando é a NVI. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Olha que interessante. Quando a gente fala da leitura do Apocalipse, existem vários problemas. Problema nosso, óbvio. Um deles é a quantidade de simbologia que o próprio livro de Apocalipse tem. Gafanhoto, besta que sai da terra, besta que sai do mar, um monte de figuras de linguagem e talvez até mesmo do próprio vocabulário de João, né, de vendo coisas futuras, que talvez ele não tinha condições de expressar. Imaginem um homem no ano 95 depois de Cristo, ou seja, quase 2000 anos atrás, enxergando talvez helicópteros voando pelo ar. Para ele seria um grande gafanhoto. Então, muitas coisas estão intrínsecas no texto, de forma que são difíceis de interpretar. Mas tem uma coisa muito importante que nós precisamos lembrar. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas que estão reveladas pertencem a nós, para que nós possamos ensinar aos nossos filhos. Deuteronômio 29, 29 também diz que aquilo que está oculto está e pertence a Deus. Tão importante de nós entendermos de Apocalipse é que Apocalipse não é um livro para ocultar, e sim para revelar. Porque olha o que diz o nome. Apocalipse vem do grego, que significa fora e cobrir. Ou seja, Apocalipse significa descobrir ou revelar. Tanto que em muitas Bíblias, na Bíblia americana, você não vai encontrar Apocalipse, você vai encontrar revelação. Ou seja, o livro da revelação. O que está escrito no primeiro versículo que nós lemos? Olha lá. Revelação de Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse revela. Claro que existem questões muito importantes e que nós vamos ver nessa série, e uma das grandes dificuldades da leitura de Apocalipse é as 4 escolas de interpretação a respeito de Apocalipse.
Existem 4 escolas que olham para Apocalipse e dizem, olha, Apocalipse se desenvolve desta forma. Uma delas é a futurista, que acredita que a partir do capítulo 6, tudo está para acontecer. Uma delas é a idealista, que acredita que muito do que está ali tem um sentido figurado, fazendo uma analogia, e são coisas simbólicas que remetem para aquilo que talvez Deus ainda não revelou ou vai mostrar durante as eras, ou já mostrou durante as eras. Tem a chamada historicista, que acredita que tudo vem acontecendo ao longo da história. E tem a preterista, que significa que ela acredita que muitos dos textos e das profecias de Apocalipse já se cumpriram, principalmente no ano de 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída e os judeus foram dispersos e só retornaram em 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Então, a maioria dos crentes, quando lê Apocalipse, precisa entender o propósito do livro. E é este o meu objetivo aqui, irmãos, que vocês entendam o propósito do livro. Se nós realizarmos a leitura correta de Apocalipse, esse texto tem a capacidade de trazer um grande impacto para a minha vida, para a tua vida emocional, espiritual e também física. Porque Apocalipse é um livro que traz uma revelação importantíssima. Olha só que coisa interessante. Quando a gente fala de Apocalipse, quais são as primeiras coisas que vocês pensam? Que as pessoas pensam? Tribulação, arrebatamento, anticristo, guerra, Gog e Magog, Armagedon. Dessas palavras que eu citei aqui, você não vai encontrar no livro de Apocalipse nem anticristo e nem arrebatamento. Essas palavras não existem no livro de Apocalipse. Não estão lá. Mas tem uma coisa muito interessante. Apocalipse fala de trono, fala de santidade, fala de reino, fala do Cordeiro. E são estas palavras importantes dentro deste livro que nós precisamos prestar atenção. Porque Apocalipse é a revelação do quê? Do reino. Do outrora cordeiro, mas agora leão. Outrora cordeiro que foi esbofeteado, ferido, machucado, mas agora lá em Apocalipse 19, como diz o texto, aquele que tem olhos como chama de fogo, da sua língua sai uma espada que fere as nações. E ele virá julgar, e a Bíblia diz que o nome dele é fiel e verdadeiro. Então aquele Jesus que foi maltratado, que foi cuspido, que foi crucificado, talvez é esse que muitas vezes nós cristãos temos no imaginário quando falamos de Apocalipse. Mas não é. Não é. O próprio capítulo 1 vai dizer, e o próprio Jesus falando, fui morto, mas estou vivo, e tenho as chaves da morte e do Hades. Ou da morte e do inferno, como dizem algumas traduções. Então, irmãos, nós precisamos entender esse livro, porque ele é uma mensagem importantíssima para a igreja desta era. Foi para a igreja a qual João escreveu, ou melhor, para as igrejas. Uma coisa que você precisa entender também a gente tem o costume de ler os primeiros capítulos de João e achar que de Apocalipse de João e achar que as cartas para 7 igrejas estão apenas no capítulo 2 e capítulo 3. Errado. Toda a carta foi para as 7 igrejas. Apocalipse inteiro foi para as 7 igrejas. Olha que coisa interessante. João não está fazendo um apêndice, João não está fazendo uma introdução para as igrejas da Ásia, João está escrevendo para 7 igrejas que estavam passando por uma perseguição ferrenha. Havia um império romano e o imperador se intitulava Deus, e ele queria a adoração para ele.
Então, este é o cenário de Apocalipse. Então, Apocalipse era um refrigério para aquelas igrejas que estavam sendo perseguidas. E preste atenção aqui, Apocalipse é um refrigério para a igreja atual, que também será perseguida. Não pensem vocês que a igreja não será perseguida. Não pensem vocês que, e aqui, a nossa teologia é muito flexível, no sentido de que, se você olhar nossa confissão de fé, você vai ver que o último item diz que nós cremos que Jesus voltará. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas temos a certeza que Ele voltará. Então, se você é um amilenista, se você é um pré-milenista histórico, se você crê no arrebatamento, se você crê no arrebatamento pós a igreja, após a tribulação, uma coisa é certa, irmãos, e eu tenho certeza e convicção, de tanto tempo que eu leio, de tanto tempo que eu estudo, que a igreja vai passar por perseguição. Vai. E não é uma perseguição política, não é uma perseguição ideológica, é uma perseguição espiritual. E você vai entender onde eu chegar aqui, quando eu chegar nesse ponto. Apocalipse não diz a respeito de um arrebatamento para fora deste mundo. Não existe esse conceito em Apocalipse, irmãos. Não existe esse conceito. Qual é o conceito, então, de Apocalipse? Apocalipse fala de um discipulado fiel. Discipulado fiel que Jesus vai dizer depois lá em Mateus, aquele que perseverar até o fim. O que ele disse? Será salvo. Apocalipse fala de perseverança. Perseverança dos santos. Apocalipse fala não de um arrebatamento, mas fala de um discipulado fiel neste mundo. Imaginem aquelas 7 igrejas sendo perseguidas. O imperador, procurando. E não foi. Na verdade, quando João escreve, eu vou avançar um pouquinho aqui para você entender. Passa para mim aqui, acho que travou aqui o nosso passador de slide aí. Deixa eu fazer uma introdução até chegar ali no contexto de João na ilha de Patmos. Então, do que se trata o livro de Apocalipse? Primeiro, da revelação de Jesus Cristo. Veio dele. Abra o texto de novo. Olha o que diz lá. Revelação de Jesus Cristo. E tem uma fórmula muito interessante ali, que talvez você nunca percebeu. Quem deu a revelação para Jesus Cristo foi o Pai. Está no texto. Olha lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Quem deu? Deus. Para quem? Para Jesus. Revelação que Deus lhe deu para mostrar para quem? Os seus servos. O que em breve há de acontecer. Então Deus deu a revelação para Jesus. Jesus entregou a revelação para os anjos. O anjo entrega para João. João entrega para as igrejas. Esta é a fórmula da revelação. E esta revelação chega até nós. Então, o livro se trata da revelação de Jesus. Que revelação? O reino de Jesus que está por vir. O reino que ele começou a implantar quando ele veio na sua primeira vez, no primeiro advento. Este reino poderoso, que nenhum império humano é capaz de vencer. Este reino que é de eternidade a eternidade. Esse reino que Deus prometeu para Davi, dizendo: o teu trono será eterno, o teu trono subsistirá de geração em geração. É este reino poderoso, espiritual, majestoso, onde ele se assenta ao lado do Pai. Este reino. E nós vimos aqui na série anterior, lembram? Parábola do joio. Os filhos do reino. Quando Jesus reina na tua vida, você se torna filho do reino. Se Jesus não reina na tua vida, você se torna filho de quem? Complete o raciocínio. Desse mesmo aí. Do capiroto. Não tem outra opção, irmãos. É só duas. Não tem. Eu costumo dizer e digo e repito aqui para vocês.
Eu não posso dizer assim, pastor, me deixa neutro nessa história aí, porque está tudo polarizado, até na igreja agora tem o reino dele e o reino do outro. Não, aqui é isso aí, irmãos. Ou você é soldado de Cristo Jesus, você está na trincheira com ele, enfileirado nas suas fileiras, ou você é uma vítima desta guerra. E te digo, ser vítima desta guerra espiritual é terrível. É terrível. Então olha só, da revelação de e da revelação sobre. Então, tudo em Apocalipse remete para quem? Para Jesus. Assim como toda a Bíblia. Então, Apocalipse não é o livro do anticristo. Não é o livro da besta. Não é o livro do 666. Isso a igreja, na sua história, tentou, né? Se a gente for voltar lá para a Reforma Protestante, muitos dos textos de Martinho Lutero, da qual eu gosto, amo muito, mas Martinho Lutero enxergava no Papa o anticristo. Pela situação que ele vivia naquela época. Quando Obama ganhou as eleições, muitas pessoas disseram, está aí o anticristo. Sabe por quê? Ele é descendente de muçulmano. Olha lá. Está ali o anticristo. Já foi o Macron. Já foram tantos. E toda época, todo momento, os cristãos tentam identificar qual será o sinal da besta. É uma vacina líquida. É o chip que está sendo implantado nas pessoas. O anticristo agora vai ser aquele que, olha, é a guerra, viu? Hamas, Israel, alguém vai chegar lá com a paz. Ou piorar, como tentou o nosso presidente. Ou acabar de vez. Mas olha só, Apocalipse não é um livro especulativo. Um dos maiores erros na leitura de Apocalipse é a tentativa de nós ficarmos especulando. O que será? Qual é o próximo evento? O que vai acontecer? Olha ali, é o anticristo, é o 666, calcula, faz isso, faz aquilo. Não. Claro que também é um erro ignorar. Muita gente diz, olha, eu gosto tanto de teologia, mas quando chega em escatologia, deixa para lá, eu não quero. Não, é um erro também. Também é um erro nós dogmatizarmos. Ou seja, você crê no arrebatamento antes da tribulação, eu creio depois. Sai para lá, tu não é meu irmão. Ridículo. Porque tudo isso, irmãos, são inferências, tentativas dos homens de interpretar, porque teologia é isso. Teologia é o nosso esforço de compreender a revelação de Deus. Mas eu não gosto de teologia. Não, toda vez que você abre a Bíblia, lê um versículo e tenta aplicar ele na sua vida, tu estás fazendo teologia. É isso. É isso. Então tem uns que fazem sem saber o que estão fazendo, tem outros que fazem guiados. E esses que fazem guiados, da mesma forma, podem errar. E não é heresia. Escute bem, isso não é heresia. Isso pode ser um erro de interpretação. Isso pode ser um erro doutrinário, de doutrina sistemática. Heresia é não acreditar que Jesus veio na terra como homem, como Deus. Isso é heresia. Isso é heresia. Tá bem? Então olha só, Apocalipse é a revelação de e sobre Jesus Cristo. É dele, pertence a ele, é ele revelando, mas também fala dele. Entenda isso. O cerne de Apocalipse é Jesus. Tudo é sobre ele. Tudo fala dele. Essa é a ideia aqui. Amém? Importante, do que não se trata Apocalipse? Código secreto, vitória de poderes hostis, destruição, morte. Claro que tem guerras, mas o foco de Apocalipse não é esse. Não, quando é que vai ser a batalha do Armagedon? Quando é que vai ser a batalha de Gog e Magog? Ali Satanás vai ser preso, ali... Calma. Esse não é o foco.
Até porque, irmãos, tem muitos códigos e tem muitas simbologias em Apocalipse que nós não vamos compreender, e existem 2000 anos de cristianismo, 2000 anos de teologia, 2000 anos de homens que gastaram as suas vidas e não chegam numa conclusão, porque não dá para chegar, porque tem o que nós chamamos de lacuna temporal. Foi escrito há 2000 anos atrás. Tem uma lacuna autoral. João não está mais vivo. Então existem lacunas que, embora o texto está aqui para que nós possamos compreender, tem coisas que têm um significado muito difícil. E se nós tentarmos achar o significadinho de cada coisinha, nós vamos ficar discutindo aqui o sexo dos anjos. Então nós precisamos aprender aquilo que realmente vai impactar a nossa vida dentro dessa revelação. Outra, não é um livro de especulações. Israel, isso, aquilo, o relógio de Deus, os 144 mil, as 2 testemunhas. Nós vamos ver isso. Mas tem coisas mais importantes a respeito do próprio Cristo e do seu reino, que deviam chamar a nossa atenção do que essas outras questões que são periféricas. Se o anticristo já está aí, se não está, se é um sistema, se é um espírito. Porque o próprio João vai dizer, lembra o que João diz? Filhinhos, o espírito do anticristo já está aí. Então tudo aquilo que vilipendia a cruz de Cristo é o espírito do anticristo. Um pastor pode estar tomado pelo espírito do anticristo, quando ele vilipendia a cruz, quando ele é um falso mestre, quando ele é um falso profeta, quando ele ensina ensinos que a preocupação dele são os seus próprios interesses. Ele está sendo movido pelo espírito do anticristo. Amém? Avançando, então qual deve ser a nossa expectativa nesta série ao estudar esse livro? Primeiro, confiar no poder de Deus ao longo da história do mundo. Deus nunca perdeu o controle, irmãos. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é supremo. Nada, absolutamente nada acontece sem que Deus permita, sem que a vontade de Deus se cumpra. Deus não nos largou ao léu, à nossa própria sorte, ao nosso próprio destino. Não, Deus tem o controle de todas as coisas. Entenda isso. O salmista vai dizer, olha, os meus dias estão contados e tu sabes todos eles. Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus já escreveu o futuro. Porque para Ele, irmãos, não há. Imagine que minha Bíblia seja uma fotografia. Deus enxerga passado, presente e futuro como uma fotografia. Deus não está limitado ao tempo, ao espaço. Não tem tempo que limite Deus. Não tem espaço que limite Deus. Deus não está limitado a isso. Então o futuro, que para nós parece algo, é intangível, e realmente é, porque não nos pertence. Ninguém aqui pode dizer, não, amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã aquilo. O que Jesus disse sobre isso? Louco. E se pedir a tua alma? Então percebam que Deus já determinou isso. Apocalipse nada mais é do que a revelação da vitória consumada do próprio Cristo. Então não tem por que temer. Não tem por que se atemorizar com isso. Na verdade, o que eu e você precisamos encher os nossos corações nesta noite é de esperança, porque esta é uma mensagem de esperança. Amém? Passa para mim. Opa, me perdi aqui. Foi. Segundo, certeza da atuação de Jesus em favor de seus filhos. Nós precisamos compreender isso. O que ele disse? E ele ensina aos seus discípulos a todo momento. Eu preciso partir. Se eu não partir, não mando o Consolador. Se eu não subir, ele não vem. Por que ele não vem? Porque Jesus tinha todo o poder, sim ou não, irmãos? Sim.
Mas olha só que coisa magnífica, Jesus precisou ensinar e delegar e discipular homens para que esses homens levassem a mensagem para outros homens. Ele é Deus, ele precisava voltar. Então ele não fez a obra sozinho. O que ele diz? Farão obras maiores. Por quê? Porque a proclamação do Evangelho, o Evangelho é isso, é proclamar, essa é a nossa missão como igreja. Preste bem atenção aqui. A igreja faz obras sociais? Faz. Sim, mas isso é consequência. Nossa missão é proclamar o Evangelho como ele é. Porque nós poderíamos aqui solucionar o problema do abrigo, solucionar o problema do presídio. Mas se nós não levarmos o Evangelho, nós seríamos apenas uma ONG. Então tem muito lugar se tornando ONG. Fazendo boas ações, e é lindo, maravilhoso. Tem que acontecer. Mas consequência de corações transformados. Nossa proposta como igreja precisa ser a proclamação da verdade. Porque se nós pararmos de proclamarmos a verdade, nós poderemos ser qualquer coisa, menos igreja. Porque o que nós temos aqui é a verdade. E a verdade precisa ser proclamada, falada, pregada. Paulo diz, citando Isaías, como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, precisa ser pregada a palavra, precisa ser anunciada. Amém? Então nós temos a certeza que quando Jesus ascende aos céus, ele envia o seu Espírito Santo para quê? O que diz Atos 1:8? Para ser, não há leitores da Bíblia, para ser testemunhas. Testemunhar do quê? Da obra de Jesus, daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E claro, necessidade de um preparo espiritual, porque preste bem atenção, irmãos, certamente você já ouviu isso. Algum desastre, alguma cena cruel, e alguém vai lá e comenta, é o fim dos tempos. Ou ainda, sinal do fim dos tempos. Já ouviu isso? Basta aparecer lá no Facebook uma crueldade. Vai nos comentários para ver. Fim dos tempos. Fim dos tempos, sinal dos tempos. O mundo está acabando. O que diz Apocalipse 22? Que João viu? O que João viu em Apocalipse 22? Vi novos céus e nova terra. Apocalipse, irmãos, tem um elo sagrado com Gênesis, porque é a restauração daquela terra que o Senhor criou e planejou no Éden. Apocalipse 22 tem íntima relação com Gênesis 1. Porque aquilo que Deus criou e que o homem colocou por terra, que o homem fez, que o homem com o seu livre-arbítrio, com a sua escolha, decidiu não se submeter à soberania de Deus e dizer, eu governo, eu cuido da minha vida, eu sou independente. Lá em Apocalipse 22, é restaurado. Então haverá uma restauração de toda a criação. Amém? Clica para mim aí, por favor. De vez em quando ele para, né? Passou? Aí. Deixa eu avançar. Avança um pouquinho, só quero... Depois eu volto. Aqui, ó. Contexto dessa história. Olha só, irmãos. Voltamos para cá, então. E vamos entender um pouquinho do enredo que se dá em Apocalipse. João está na ilha de Pátimos, muito perto de Éfeso, Ásia Menor, Mar Mediterrâneo. João está preso por um motivo. Sabe qual é o motivo? Porque ele testemunhou a respeito de Jesus. Roma já tinha destruído Jerusalém. Os judeus já estavam dispersos pela Ásia, pela África, pelo norte da Judéia, Samaria, Galileia, acima da Galileia, Tiro, Sidom, estavam espalhados por tudo ali, porque já não havia mais
um estabelecimento da própria nação judaica ali. E mais, em 132, 134 depois de Cristo, imperador Adriano, outro imperador romano, ele muda o nome de Judeia para Palestina. A atual Palestina que vocês conhecem não levava esse nome, se chamava Judeia, mas o ímpeto, o ódio dos romanos em destruir era tão grande que eles não queriam deixar nenhum rastro, nada que lembrasse o povo judeu. Absolutamente nada. Então está lá João na ilha de Patmos, preso. Mas olha que coisa magnífica. Sim, João está preso, mas ele está livre. João viu, João enxergou o trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, João diz: eu vi o trono e vi alguém assentado sobre esse trono. A mesma visão que João tem em Apocalipse 4, Isaías tem em Apocalipse 6, quando o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono mais alto e tronizado acima dos querubins. É o mesmo trono que Ezequiel viu no capítulo 1 de Ezequiel, quando ele vê rodas girando, cheias de olhos, debaixo daquele trono, e aquele trono se movia. Ou seja, a visão do trono de Deus. João está preso naquela ilha, mas está vendo a glória, a redenção, o reino, a soberania do Senhor. Eu já citei aqui, gosto muito de citar que Lutero dizia, né? Uma masmorra com Cristo é um trono. Estava lá João preso na ilha de Patmos, simplesmente por ter testificado de Jesus. Mas isso não impediu de ele enxergar a glória, de ele enxergar tudo aquilo que Deus estava mostrando para ele e que viria a acontecer, como diz o texto. Como é que diz o texto lá? Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 1. O que em breve há de acontecer. Então, olha só, irmãos. Quando João está vendo esta revelação, João enxerga Cristo de 4 formas. Primeiro, testemunha fiel. Cristo aparece como testemunha fiel que permaneceu leal a Deus apesar de toda a tribulação que ele passou. Segundo, o que está presente. Jesus está presente no meio da sua igreja. O texto que nós vamos ver adiante na próxima semana fala justamente das cartas às igrejas da Ásia, daquele que caminha entre a igreja. Ou seja, a igreja tem um dono e ele se chama Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. A ele pertence a igreja. Foi ele quem morreu pela igreja. Foi ele que derramou sangue pela igreja. A igreja não me pertence. Ela só me pertence quando eu faço parte desse corpo. Quando eu estou integrado ao corpo. Quando eu sou o corpo juntamente com os irmãos. A igreja não pode ser uma empresa. Ela não pode ser um negócio. Ela não pode passar de pai para filho. Ela não pode ser herdada. Ela não pode ser vendida. A igreja não é as paredes, a igreja não é a placa, a igreja são os salvos pelos quais Jesus morreu e ressuscitou. É para esta igreja essa mensagem. Esse cordeiro que foi morto, João viu ele morto, mas vivo, agora reinando com Deus, o Criador, e compartilhando o tema principal de Apocalipse, que é devoção e adoração. Apocalipse fala de adoração. Apocalipse fala de devoção. Apocalipse fala de íntima comunhão com Deus, de perseverança, de devoção. E você precisa sair daqui nesta noite com esse pensamento, com essa mudança.
Apocalipse fala de adoração, fala de povos, nações, tribos e línguas adorando o Senhor. Apocalipse fala de 4 seres viventes em volta do trono, falando todo momento: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Apocalipse fala de 24 anciãos, que todas as vezes que ouvem os 4 seres viventes, dizendo Santo, 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 eles se curvam diante do Senhor, no seu trono, tiram as suas coroas e rendem glória e adoração a Ele. Apocalipse fala disso. Apocalipse fala da nossa adoração a Ele. O Catecismo de Westminster fala que a primeira pergunta diz: para que o homem foi criado? Para o louvor da sua glória, para a honra dEle, para a adoração dEle. Você foi criado para adorar a Ele. Você foi criado, o seu coração bate num ritmo de adoração. Ele bate aí no peito porque o teu coração é como se fosse um altar que adora. Então tem alguém aí entronizado também no teu coração. E se não for o Senhor, é um Deus que tu mesmo pode ter criado. Então o Apocalipse fala justamente disso, de uma adoração verdadeira contra uma adoração falsa. Ela é uma mensagem de exortação, por isso que também ela é uma mensagem profética, irmãos. E Apocalipse, quando João viu, ele viu aquele que virá. O que diz o texto? O que era, o que é e o que há de vir. Então João viu a vitória da cruz. João viu a vitória que foi conquistada lá no Calvário. Amém, irmãos? Mas preste atenção em algo que eu quero compartilhar com você aqui. Apocalipse, portanto, fala sobre sermos fiéis a Deus e obedientes ao Espírito do Senhor. Para 4 coisas. Para sermos testemunhas e resistência fiéis, para uma escuta atenta, para uma vida litúrgica, o que é isso? Uma vida de adoração, e para uma esperança missional. De novo, testemunho, você precisa testificar. Esta mensagem é uma profecia, sim. Apocalipse, qual a dificuldade também de ler Apocalipse? Quando você lê Salmos, você sabe que é uma poesia. Quando você lê Provérbios, sabe que é poesia. Quando você lê Isaías, sabe que é profecia. Quando você lê Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, você sabe que é um livro histórico. E Apocalipse é o quê, irmãos? Apocalipse é revelação. Apocalipse é profecia. Apocalipse é carta. Apocalipse é um livro híbrido. Tem vários gêneros literários dentro de Apocalipse. Por isso que isso também torna a leitura de Apocalipse difícil. Porque quando você vai pegar um livro de Oséias, por exemplo, você sabe que é uma profecia específica para Israel. Israel era infiel, o Senhor mostra ali, faz uma analogia com a vida de Oséias e diz: olha, assim é Israel comigo, uma adúltera, uma prostituta, porque ela a todo momento procura outros deuses. Então você sabe muito bem, tranquilo de ler, mas é Apocalipse. Então, o Apocalipse tem um conjunto de elementos que tornam esse livro dessa forma. Então, você precisa entender que o propósito do livro para a igreja de Jesus é um testemunho e uma resistência fiel. Segundo, um chamado, porque a todo momento o Senhor vai dizer às igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um chamado. Uma advertência, uma exortação. Terceiro, por uma vida litúrgica. Eu tenho falado aqui, acho que vocês estão cansados de ouvir o que eu falo a respeito de como Israel criou a sua vida em torno do culto ali em volta do tabernáculo. Eu e você precisamos desenvolver as nossas vidas em torno desta adoração a Deus. É urgente isso. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos nesse dualismo, sagrado, profano, vida secular, vida espiritual. Não há isso. Ou você vive uma vida no espírito, ou você vive uma vida na carne. Você não pode sair daqui, depois de botar a sua roupa de crente, chegar em casa e amanhã na segunda-feira, não,
lá na empresa eu sou diferente. Lá eu sou o carrasco. Lá eu sou o general. Lá eu faço e aconteço. Não, sou crente sim, mas lá eu sou de outro jeito. Não há esse dualismo. Então, quando a mensagem de Apocalipse nos leva para uma vida litúrgica, é que a minha vida e a tua vida precisa ser uma vida de adoração constante ao Senhor. Paulo diz, irmão, está bebendo, está comendo, faça para a glória do Senhor. Teu trabalho precisa glorificar a Deus. Tua casa precisa glorificar a Deus. Teu negócio precisa glorificar a Deus. O que tu faz todos os dias precisa glorificar o nome do Senhor. Precisa ser isso. Sabia que isso um dia ia acontecer, né? Estava demorando. Pelo menos não é o óleo que eu derramei na outra igreja, né? Lembram disso, né? Talvez é para acordar quem está dormindo aí. Acorda! Então, irmãos, nós precisamos entender que Apocalipse é um chamado para uma vida de adoração e testemunho, que é uma antítese da religião que idolatra poderes seculares. Nós queremos o poder, nós queremos o controle, nós queremos ter domínio. E Apocalipse não é isto, é uma mensagem que nos mostra justamente que o texto que o Senhor revelou para João é uma adoração de seguir o Cordeiro rumo a uma nova criação. Então, quando eu digo sobre gênero literário, a gente precisa entender o seguinte: Apocalipse tem uma particularidade, uma característica apocalíptica. Ou seja, né, de sustentar o povo de Deus, principalmente em tempos de crise. Como é que estava o povo lá, sendo perseguido? Como estavam as igrejas, sob o domínio do imperador Domiciano? Sofrendo perseguição. Então o texto de Apocalipse foi sim um refrigério para aquelas igrejas, para que elas realmente suportassem, perseverassem em tempos de crise. E para a igreja atual, é um recado também para que nós possamos perseverar em tempos de crise. Um recado muito importante que Jesus disse para uma igreja: que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Isso é um chamado para uma vida de perseverança, de oração. Nós vivemos uma época que é muito fácil. Pastor, quer saber? Olha, a palavra da vida é muito nhenhenhé para membrar, tem isso, tem que fazer intérprete, tem que fazer fundamentos. Eu acho que eu vou para uma igreja mais fácil. Pastor, tem muito, é muito discipulado, quero uma campanha, quero fogo caindo do céu, quero saltar falando em línguas. É muito, palavra. É isso que vai mudar a tua vida, irmão. Se a palavra não mudar a tua vida, nada muda a tua vida. Se a palavra não mudar a tua casa, nada muda a tua casa. Se a palavra não mudar teu casamento, nada muda o teu casamento. Se a palavra tem poder para isso. E Apocalipse tem esse poder justamente para reconfigurar a nossa vida. E nós entendemos o seguinte: primeiro, há aqui dentro do texto, mesmo que não haja um dualismo, há um dualismo cósmico, ou seja, há uma guerra travada aqui. Ou seja, o inferno tenta a todo momento impedir o quê? Que você conheça a verdade. Que você se aproxime de Deus, que você viva uma vida com Deus. É claro que muitas coisas que você faz é fruto do teu coração. Jesus disse, que muitos pecados que o homem comete, eles nascem aonde? No coração do homem. Adultério, fornicação, inveja, tudo. Está lá, Jesus disse. Nasce no coração do homem. Às vezes o diabo não precisa nem fazer muita coisa. Olha, está fazendo o meu trabalho, não estou me esforçando, porque o nosso coração é caído mesmo, nossa natureza é caída, por isso que é necessário, irmãos, nascer de novo.
E Jesus, num embate ali, num diálogo com Nicodemos, ele disse, olha, importa é nascer de novo. Não é, mas como? Como que o homem vai voltar para o ventre da sua mãe? Não, Nicodemos, é outro nascer. É da água e do Espírito. Nova criatura. Você precisa ser totalmente transformado. E o Evangelho, irmãos, o Evangelho não conserta ninguém. O Evangelho transforma. Amém? E dentro desse dualismo cósmico, há um dualismo ético. Ou seja, você tem que escolher um lado. Que lado você está? Você tem que escolher um lado. É necessário escolher um lado. Filho do reino ou império das trevas. Paulo diz em Colossenses que ele nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou você está no império das trevas, ou você está no reino do Senhor. Só que para estar no reino do Senhor, Jesus precisa ser o Senhor da tua vida. Caso contrário, ele não é. Amém? Então, Apocalipse é apocalíptico, porque a teologia aqui trata de poder, adoração, esperança. E é profético também. E aí, outro paradigma que eu e você precisamos quebrar. O assim diz o Senhor é muito sério. Muito sério. Tem muita gente guiando vida por profetada. Tem muita... porque lá na cidade tem um profeta. Gente, escute bem o que eu vou dizer aqui. Os magos do Egito fizeram as mesmas mágicas, os mesmos feitos que Moisés fez. As mesmas coisas. Jesus vai dizer, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino. Então o diabo consegue enganar a muitos. A palavra diz que ele aparece, ele consegue até enganar como? Como sendo um anjo de luz. Então cuidado. Vá para a palavra. Seja um bereano. Ah é, Paulo? Muito lindo o teu discurso. Nos dá uns dias aí que a gente vai ver se o que tu falou não tem nada contraditório à palavra. Não era tão fácil, né? Tinha que abrir rolos. Né? Cada livro era um rolo. Então aquilo que Paulo pregava, os irmãos de Bereia conferiam lá nos rolos para ver se Paulo não estava sendo contraditório. Pesquise e vá para a palavra. E aí tem um ponto importante, irmãos. Sola Escritura, que Lutero, da qual ele não cunhou esse termo, mas vem da Reforma Protestante, não significa que nós só cremos na palavra de Deus, mas sola Escritura significa que somente a palavra de Deus é infalível. A tua experiência pode falhar, a história pode falhar, são falíveis, mas a palavra de Deus não falha. E como ela não falha, ela é a nossa única fonte de regra e fé e prática da vida cristã. Simples. Mas Apocalipse fala de profecia. Só que nós precisamos entender que profecia é consolo, é exortação. Claro que Apocalipse pode remeter para questões de juízos vindouros, e isso aparece nos livros proféticos. Quando Deus levantava um profeta para falar com Israel, Deus mostrava, por intermédio do profeta, o pecado que o povo estava vivendo. Acusava, mas também apresentava uma fórmula de arrependimento. Ou ainda, se o povo não se arrependesse, uma fórmula de castigo. Então o texto aqui está falando justamente disso. De uma vida de adoração, mas de juízo. Apocalipse 20, nós vamos chegar lá. Mas fala do dano da segunda morte. Aqueles que não forem achados nos livros da vida passarão pelo dano da segunda morte, que nada mais é separação eterna de Deus. Então, irmãos, eu vou avançar aqui para a gente finalizar o texto de hoje. É importante a gente entender o seguinte, que há um processo de revelação aqui. Volta para o texto aí. Primeiro versículo.
revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para tratar, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui que o texto está falando. O texto fala que a revelação é de Jesus. Isso é Apocalipse. Agora, sabe o que salta aos olhos aqui? A seguinte expressão: aos seus servos. Isso significa que a mensagem de Apocalipse não é para todos. É para quem se submete. É para quem é servo. É para quem está no reino. Por isso que ela é uma mensagem de esperança para a igreja. Por isso que ela é uma mensagem de renovo para a igreja. Por isso que é uma mensagem de alegria para a igreja. Porque é uma mensagem para os servos. Olha o que o texto diz: mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. O que vai acontecer? Não sabemos o que vai acontecer. Mas aí nós lembramos da parábola de Jesus que ele fala das 10 virgens. O que ele fala? Sobre vigiar. Vigiai. Estejam atentos. Perseverai. Vigia, irmão. Vigia por tua casa. Vigia pelo teu casamento. Vigie pela vida dos teus filhos. Vigie pela tua vida espiritual. Vigie. Sabe por quê? Nós estamos aí vivendo períodos tão terríveis, que homens de Deus, muitas pessoas que gastaram a sua vida para Deus, estão envolvidos em escândalos. Ministérios de 20, 30, 40 anos, de homens que influenciaram quase que uma geração inteira, e aparece aqui, aparece ali, escândalos terríveis. A Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Se você achar que é forte, se você achar que pode, se você achar que tem todo o domínio, você pode cair. É nesse momento em que você se desprotege com o seu orgulho, é que aí entra a flecha, o dardo inflamado do maligno. Então olha o que o texto diz. O texto chama e aponta para que eu e você, como servos, venhamos a perseverar. Eu e você, nos dias em que estamos vivendo, precisamos usar as lentes de Apocalipse. Precisamos enxergar o mundo que estamos vivendo por intermédio desta lente. Que lente é essa? A lente de um Cristo vitorioso, de um trono majestoso, de um Senhor que tem o domínio de todas as coisas, de um Senhor que controla a minha e a tua vida e tudo que está em volta, que nada acontece sem a permissão dEle. E que a partir do momento em que eu e você descansamos nele, nós podemos sossegar a nossa alma, a aflição que tem aí dentro, porque temos a certeza de que pertencemos a um reino que não é um reino de homens, mas um reino eterno. Amém? Então, irmãos, preste bem atenção aqui. O texto fala justamente e convoca, Apocalipse convoca e nos capacita para testemunhar de Jesus. E sabe que a palavra testemunha significa outra coisa também. Mártir. Testemunho significa mártir. Forte, né? Ou seja, talvez você que é mais experiente, cresceu ouvindo ou assistindo aquele filme Deixados para Trás, ou viu outras coisas que influenciaram a tua cabeça em relação ao Apocalipse, mas deixando isso de lado, irmãos, vou cortar o teu dedo se tu não negar Jesus, não. Jesus disse: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Testemunha mártir. Mártir é o quê? Aquele que morre por alguma causa. Então,
o Apocalipse está nos chamando para uma fidelidade, uma devoção até a morte. Até a morte. E esse é o problema. Porque tem muitas pessoas parando no caminho. Tem muitas vidas espirituais estagnadas. Tem muitas pessoas que não possuem mais prazer na presença do Senhor. Não desfrutam mais da sua presença. Não se alegram mais da sua presença. Não têm prazer mais em abrir a Bíblia. Mas aí eu lembro de um texto que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Se você está morto espiritualmente, ainda há esperança, porque Efésios 2:1 diz que Ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. O Espírito que dá vida, que entregou para João esta mensagem, é o mesmo Espírito que está aqui e pode trazer vida nesta noite para quem está morto espiritualmente. Então você precisa ter essa visão de Apocalipse, não temerária, mas uma visão do Cristo exaltado, do Cristo glorificado, que quando a Bíblia diz que Ele está sentado à destra de Deus Pai, é porque esse Cristo homem foi exaltado à destra de Deus Pai. Porque dentro da Trindade não há diferença. São iguais em poder, em glória, eternidade, majestade. Mas então por que a Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai? Porque esse Cristo homem que morreu e que ressuscitou e que tinha que ser homem para sim ter um sacrifício perfeito, esse Cristo está exaltado. E é esta visão que eu e você temos que ter dele. Esse Cristo exaltado que virá novamente. Amém? E para finalizar, passa rápido. Olha o que diz o versículo de número 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Olha que interessante. O que o texto diz? Feliz o que lê, feliz o que ouve. Sabia que o culto naquela época era assim? Da mesma forma que acontecia na sinagoga. Alguém lia, os demais escutavam. Tem uma tradução que diz: feliz aquele que lê em voz alta. Então olha que interessante. O mesmo termo para feliz aqui é o termo lá de Mateus 7 do bem-aventurado, ou seja, Macários, né? Fala de felicidade. Essa felicidade é uma felicidade que só vem do céu. Bem-aventurado. Bem-aventurados que leem. Bem-aventurado os que ouvem. Bem-aventurado os que guardam. Guardam, ouvem e guardam. O que é guardar, irmão? É viver esta palavra. Guardar é viver, guardar é praticar. Então nós temos que olhar para esse mundo, olhar para essa terra com as lentes de Apocalipse, ou seja, com as lentes do céu. Você precisa enxergar tudo à tua volta como se fosse as lentes do céu. Porque isso muda a forma como a gente vive, isso muda a forma como a gente se relaciona, isso muda a forma como a gente trata os nossos familiares, isso muda a forma como a gente vive como igreja. Sabe, irmãos, quando a gente começou a plantação desta igreja aqui, o propósito sempre foi, não de ser a melhor igreja, a que está no hype, a mais cool, né? a mais queridinha de Lajeado, ou a mais bonita, mas sim ser uma igreja que entende, compreende o Evangelho e vive o Evangelho, e para isso a gente precisa avançar em maturidade espiritual. E isso é difícil, porque a gente tem que desconstruir algumas coisas que nós nos prendemos, nos apegamos com a nossa religiosidade. Isso é difícil, porque a gente precisa desconstruir talvez anos e décadas de uma vida de religioso. É difícil, é complicado, mas é necessário.
E nós estamos lutando aqui para uma igreja madura, e eu creio que essa série vai nos levar um pouco mais para essa maturidade, de nós enxergarmos e entendermos o nosso propósito como igreja aqui, a nossa missão como igreja. Amém, irmãos? E quando João está vendo aqui essa bem-aventurança, é a primeira de 7 bem-aventuranças que tem no livro de Apocalipse. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção aqui, que diz o seguinte, e eu vou finalizar, tá? O tempo está próximo. Como é que encerra o versículo 3? Lê de novo aí. Olha o que diz. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Talvez você cresceu na igreja dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Meu pai ouviu, meu avô ouviu, todo mundo ouviu que Jesus ia voltar e não voltou até agora. Sabe, irmãos, nós precisamos avançar em maturidade e perseverança. Porque Jesus vai voltar. Ele prometeu. Eu creio nessa palavra. Eu creio fielmente nesta palavra. E eu sei com toda a convicção de que esta palavra veio do céu, e esta palavra vai se cumprir, e Jesus vai voltar, e todos os poderes, e esta é uma mensagem central de Apocalipse também, e todos os falsos reinos, os falsos poderes, os governos humanos, todos eles serão destruídos pelo poder daquele Jesus que está lá em Apocalipse 19, que na coxa dele, debaixo do manto, escrito no manto está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu creio nesta palavra, isso vai acontecer, porque Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Então o texto está dizendo que o tempo está próximo, então é tempo de nós nos desfazermos de toda apatidão, de toda apatia, de toda mornidão, de toda frouxidão, de todo cansaço espiritual. É necessário uma vida de devoção, uma vida de adoração. Deus não quer somente o teu dinheiro, irmãos. Deus não quer somente o teu tempo, Deus não quer somente o teu talento, Deus quer você integral. O que diz Paulo aos Tessalonicenses? Apresente corpo, alma, espírito irrepreensíveis para o Senhor. Então você tem que adorar o Senhor de forma integral, não só aqui no domingo e na segunda-feira viver uma vida como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse ouvido essa palavra. Você precisa na segunda-feira testificar isso. E sabe onde está o maior desafio? Dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Este aí é o maior desafio para que você seja uma testemunha do Senhor. Fique de pé. Já que eu derrubei minha água, estou sem água. Olha só. Eu vou dizer algo aqui que pode ser muito duro, tá? O Senhor não precisa de ti. Obrigado. O Senhor não precisa de ti. Ele já vem operando há muito tempo. Eras, séculos. Se você falar não para Ele, outro vai se levantar, irmão. Ah, eu não quero. Tu acha que a obra vai parar porque tu não quer? Tu acha que o evangelho vai parar porque tu não quer? Tu acha que as coisas vão parar? Que vai tudo parar. O universo vai parar te esperando a tua decisão. As coisas vão dar, irmão. Deus vai continuar operando. Deus vai continuar falando. Deus vai continuar agindo. Pessoas vão continuar sendo salvas. Vidas continuarão sendo transformadas. Agora, o que esse texto me leva a compartilhar com os irmãos é justamente essa bem-aventurança que está disponível para mim e para ti. Se você já assistiu uma aula minha, ou algum café com palavra, alguma coisa, deve ter observado que em cima da minha estante lá tem 4 quadros, né? Tem Lutero, tem Spurgeon, tem John Wesley, tem Billy Graham, ou seja, está lá o reformador,
está lá o príncipe dos pregadores, está lá o grande avivalista, o grande evangelista, mas todos eles morreram e não podem fazer mais absolutamente nada para Deus e estão aguardando apenas a ressurreição. Então nessa era, quem Deus tem para usar, irmãos? Eu e você. Somos nós. Somos nós que Deus tem. Ah, mas eu não sou Spurgeon. E nem deve ser. Deus quer te usar com os teus talentos, com os teus recursos, com os teus dons. É isso que Ele quer. Porque há pessoas lá fora que nunca ouviram essa mensagem. Ah, mas Lajeado é bem evangelizada. Pá! Quem dera se fosse evangelho que fosse pregado. Não é, irmãos. Tem muita gente que precisa ouvir a verdade. E a verdade dói, a verdade ela nos incomoda, ela nos tira da zona de conforto, mas é necessário, porque essa bem-aventurança só é possível para os servos. O que diz o versículo 1? Para os servos. É uma revelação de Jesus. Olha só, escute bem aqui agora. Apocalipse tem 22 capítulos. A Bíblia toda tem 1189 capítulos. Dependendo da tradução, tem 31.104, 102, 103 versículos. Deus moveu o universo. Deus moveu tudo. Deus fez tudo. A criação que caiu, e ele fez, e antes, em Apocalipse 13 diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de dizer haja luz, Deus tinha dito já haja cruz. A cruz existia antes mesmo de Adão ser formado. E o texto que nós lemos, nós vimos que Deus entregou a Jesus, Jesus entregou ao anjo, o anjo entregou a João, e João entregou as 7 igrejas da Ásia. E aí nós estamos aqui, não sei se quero, né? Não sei. Ah, é tão difícil ser crente. Tem que olhar para a cara do Anderson, tem que aceitar ele, tem que aguentar que ele não para de falar, ele avança o horário. Que chatice. Mas Deus moveu tudo isso. E às vezes a gente fica Deus moveu tudo isso, e às vezes a gente endurece o coração. Tem uma revelação vinda dos céus, que aponta para o futuro, que mostra o glorioso futuro que Deus preparou para a sua igreja. E não é essa placa, não é a placa do vizinho, não é placa, são aqueles que reconhecem o Evangelho e se curvam com a sua humanidade diante da soberania e do senhorio de Jesus. É isso. Pronto. E o que eu mais desejo para vocês, irmãos, é que nós avancemos em maturidade, porque tem muitas pessoas que ainda precisam ouvir essa mensagem. Eu quero orar por você. Perdoe o horário, mas essa introdução tinha que ser um pouquinho mais extensa, para que semana que vem a gente só fale dos textos específicos que a gente vai